Pronto. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 51. Canto 1, capítulo 8, verso 51. Matei muitos companheiros das mulheres e, desse modo, suscitei inimizades a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos de bem-estar material. Verso 52. Assim como não é possível filtrar água lamacenta através da lama, nem purificar com vinho um pote sujo de vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens sacrificando animais. Canto 1, capítulo 8, verso 51. Matei muitos companheiros das mulheres e, desse modo, suscitei inimizades a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos de bem-estar material. Verso 52. Assim como não é possível filtrar água lamacenta através da lama, nem purificar com vinho um pote sujo de vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens sacrificando animais. Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Om Strinamaddata Bandhunam Drohoyo Sabhyuhitita Karma Vigriha Medityar Naham Kalpo Vyapohitum Yatha Pankena Pankamba Sudayava Sudakritam Bhutahatyam Tatai Vaikam Na Jagyar Mastritum Arti. Obrigado, Sabine, obrigado, Samini, pelo Seva. Eu fiz uma pequena dissertação. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, aqui nós estamos finalizando o capítulo 8, que se chama Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Parikshit, que era aquele que ia ter seu fim, né? Ia morrer. Mas essas orações da Rainha Kunti foram muito lindas, são realmente muito nobres, e um segundinho aqui, eu vou pôr para gravar. Então, nós chegamos no fim do capítulo 8, os versos 51 e 52. Então, aqui é tipo um arrependimento, né? Porque ele diz assim que eu matei muitos companheiros das mulheres, matei muita gente, né? Muitos seres, e eu não poderei, assim, me ser perdoado ou, né, ser liberto das reações através de trabalhos de bem-estar material. Então, ele sente, assim, uma profunda, tipo, uma tristeza, né, um arrependimento. E depois, no verso 52, porque, assim, ele diz que mesmo fazendo sacrifícios de animais, ele não poderá limpar toda a sujeira, né, tudo o mal que ele fez. Porque na cultura védica antiga, existiam sacrifícios que eram feitos para minimizar algum mal importante. Então, existia um sacrifício de animais que era feito com mantras de brahmanas. Era um sacrifício que se chamava Ashvamedha. Meda é cavalo, então o cavalo ele era sacrificado, mas ele recebia uma vida nova, graças aos mantras puros de brahmanas qualificados.
Mas nesta era de Kali que nós vivemos, não existem brahmanas qualificados, os mantras são contaminados por toda a contaminação do éter, do som, né? Porque tudo que a gente fala, as mídias sociais, tudo que é transportado no ar, o som ele viaja através do elemento do Akash, do éter, né? Tá tudo contaminado, tudo é fake news, mentiras, né? Assim, complôs, a humanidade toda, nesta era que nós vivemos, os elementos sutis estão muito contaminados. E o brahmanas qualificados, puros de caráter, assim, muito, muito puros, é muito raro de encontrar hoje em dia, né? Porque prevalece essa influência do engano, da enganação, da exploração, né? Da vaidade, ela é muito, né? Ela influencia os seres desta era. Então, os sacrifícios que eram feitos na época védica tinham, sabe como o Devananda Prabhu é sacerdote, todos vocês já, né, já assistiram às cerimônias de fogo que ele faz jogando grãos e mantras. Esses sacrifícios, eles, assim, como nós fazemos, são muito pequenos, né? Eles ajudam assim, a ajudar, né, como é que se diz, corrigir problemas pessoais, né? Isso daí funciona porque é tudo feito de uma forma métrica, muito científica. Mas, assim, ao nível da humanidade, de obter benefícios muito importantes para corrigir algo muito, muito pesado, esses sacrifícios são muito difíceis de terem benefícios realmente sólidos. Então, nas escrituras védicas, foi dado um sacrifício para a nossa era, que se chama Harinam Sankirtan. É o sacrifício de cantar os nomes de Deus. Harinam, Hari é o nome de Deus. Harinam, Hari é Krishna, o Vishnu. Nama é o nome, Harinam Sankirtanam. Kirtanam é cantar. Então, entoando os nomes de Deus, os nomes divinos de Deus, do Supremo, é o sacrifício máximo que é benéfico para a era onde nós vivemos. Por que o sacrifício? Bom, porque nós temos que levantar cedo de manhã, é o sadhana, né? E normalmente aqueles que estão no caminho do yoga, os praticantes sérios, que são iniciados por mestres, aqueles tipo monges, né, que moram em ashras, monastérios, eles entoam esses mahamantras por várias horas. Eles levantam de madrugada e entoam esses mantras por várias horas, o Mahamantra, que é no caminho do Bhakti Yoga, os Vaishnavas, né? Cantando os nomes de Deus. Então, com a pureza no coração, com a sinceridade, com o controle da mente, esse Mahamantra ele é muito poderoso, porque ele vai contra-atacar todos os sons negativos e destrutivos que são emitidos pelos seres, as almas condicionadas e contaminadas, né? Esse Mahamantra, ele vai parar, né, toda essa energia negativa pesada que nos ataca constantemente. Por isso que se diz que se você pratica o sadhana regularmente, de uma forma adequada, você levanta cedo, toma um banho, limpa o quarto, areja, põe um incenso, se coloca, né, numa postura assim de paz interior, de receptividade, e você faz o sadhana de forma com paz, né, com controle da mente, com uma atitude de respeito, de acolhimento, esse sadhana ele vai te proteger o dia todo. Não somente te proteger dos ataques que a gente nem sabe, às vezes a gente sente uma emoção negativa ou um pensamento negativo, e às vezes não é nem de nós, é assim, de influências externas, né, de pessoas em volta, ou de mídias sociais, ou tem tantas coisas, né, que podem nos afetar. Mas esse sadhana é um bloco de proteção muito poderoso, porque os nomes de Deus, os nomes do Supremo, está escrito nas escrituras védicas, não são diferentes dele, né? Quando você fala assim, você fala o nome de alguém, Marcelo,
Beatriz, alguém que você ama, pai, mãe, é diferente da pessoa, né? Você chama a pessoa com emoção, com sentimento de carinho dessa pessoa, por exemplo, Vera Lúcia. Eu gosto da Vera Lúcia, chamam Vera Lúcia, mas ela não vai aparecer na minha frente, toda a potência dela, né? Ela vai me trazer uma lembrança da Vera Lúcia, eu vou sentir a energia suave, doce, amorosa dela, mas não com a potência da pessoa na minha frente. Agora que com os nomes de Deus é diferente, quando você está totalmente absorta em ouvir os nomes de Deus, os nomes, né? Nesse caso, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eles são tão potentes que é como se o Senhor Supremo estivesse na sua frente, purificando, nutrindo, limpando, decorando toda a nossa mente, o nosso coração com, com paz, com felicidade, com amor, com vitalidade, com inspiração, com criatividade. Esses nomes são cheios de vida. Nós é que não sentimos isso, porque nós temos muita dificuldade de atravessar a camada da mente, né? A camada da mente, do ego. Nós estamos tão prisioneiras por essas camadas do corpo sutil, que é a mente, o falso ego, né? E também críticas no coração, julgamentos de não entender quem é Deus, por que tem tanto sofrimento na Terra, muitos medos, né, muitas inseguranças. Todas essas emoções, elas nos bloqueiam, é como as nuvens, né? Um dia assim, o sol, ele brilha todo dia, ele está aí todo dia, mas as nuvens nos impedem de ver o sol, realmente o brilho do sol. A gente sente o calor, né? A gente é o dia, né? Tá iluminado, mas a beleza, o brilho, aquela coisa maravilhosa do sol, quando tem nuvens, elas cobrem essas maravilhas do sol. E a mesma coisa com nós. Toda a potência dos santos nomes do Supremo, toda essa riqueza que tem dentro dos nomes do Supremo, eles são cobertos pelas nuvens da nossa mente, dos nossos sentidos, né, que cobrem toda a beleza dos nomes de Deus com nossas contaminações, né, pessoais, do nosso coração, da nossa mente. Então, o sadhana é como você coloca todo dia roupa para lavar, né? É um processo que ele vem automaticamente, você praticando todo dia, mesmo se for difícil, mesmo se você não consegue controlar a mente, se entoando uma mantra, a mente ela escapa centenas de vezes, você traz de volta, e esse trabalho minucioso de formiguinha, todo dia, mês após mês, ano após ano, isso daí dá resultados. E o resultado a gente pode ver imediatamente, não precisa esperar meses ou anos, né? Às vezes tem uma faísca de realização, uma faísca, assim, de êxtase, de realizações que você tem, e isso é muito positivo, quer dizer que você conseguiu, talvez, num Mahamantra ou em 2 palavras, você conseguiu ficar totalmente absorta. Então, tem que apreciar esses momentos, que são raros, né? E dizer, não ser muito dura consigo mesmo, e dizer, ok, eu vou conseguir mais e mais. Amanhã é um novo dia, amanhã eu vou conseguir me absorver melhor, e cantar melhor, e ter mais realizações, e mais paz, e mais felicidade. Então, é um processo. A gente não vai todo dia trabalhar para ganhar o salário no fim do mês, né? Então, é a mesma coisa. E a gente põe economias no banco, mesmo se, sei lá, esse mês consigo só economizar R$ 50, outro mês R$ 100, próximo mês um pouquinho mais, esse mês só R$ 25, mas você vai colocando todo dia. Essa é a forma certa de fazer, né? Porque quando a gente precisar, aí a gente tem economias. Então, é assim, o sadhana, todo dia a gente vai colocando no banco espiritual, no banco da nossa liberação, créditos, 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 né? Todo dia. Quando você faz o sadhana,
Mesmo se você faz 2 vezes por semana, fixo, que é o ideal, né? Mínimo 2 vezes por semana. Então, você coloca aquele crédito no seu banco, na sua conta espiritual, né? Aquelas 2 vezes por semana. E assim, cada mês, ano após ano. E aposentadoria não tem aposentadoria, porque se diz que o Mahamantra, o cantar dos santos nomes, é o meio e o fim, porque as almas liberadas, realizadas, elas sentem muito prazer em cantar os santos nomes. Para elas é um prazer infinito, né? Porque elas encontraram a paz realizada, a felicidade, a bem-aventurança no coração, e elas se nutrem disso, e elas não precisam mais dos prazeres externos, né, egocêntricos, porque elas encontram plena paz, plena felicidade nesse prazer interno, cantando os nomes, né, de Deus, do Supremo. Então, é assim, esse imperador, Yudhishthira, você vê toda a batalha de Kurukshetra foi uma vontade do Senhor Supremo. Ela foi feita, não foi uma guerra santa para matar, não, foi pura proteção de seres puros, né? Que os Pandavas eram devotos puros de Krishna. E essa guerra foi uma vontade do Senhor Supremo. Então, todas aquelas assassinatos e mortes que foram feitas, os Pandavas, né, que eram as pessoas do bem, não sofreram reação nenhuma, reação pecaminosa ou karma, não, porque eles atuaram segundo a vontade do Senhor Supremo, né? Então, o que ele está falando aí, que ele diz que ele não vai poder, mesmo fazendo todo o sacrifício, ele não vai poder, tipo, ser perdoado por todas as matanças que ele fez, mas é falso o que ele está fazendo, o que ele está dizendo. É a mesma coisa que a Juna disse no começo da Bhagavad Gita, que ele ficou identificado com o corpo e disse: ah, não, mas eu não vou matar, eu vou criar karma, eu prefiro me isolar e ir para a floresta do que enfrentar a minha família que está do outro lado. É sentimental, né? Ele falou sem conhecimento. E o imperador que está falando aqui, Maharaj Yudhishthira, está falando a mesma coisa, é baseado em sentimentalismo, que na verdade, quando você segue o Dharma, né, o dever prescrito, você não comete, tipo, como se diz, pecados, né, ou reações kármicas negativas, não. Quando um policial mata um criminoso que quer assassinar, né, tá com a arma querendo matar alguém e o policial mata, ele não está fazendo, ele não está recebendo reação negativa, ele está seguindo o seu dharma de proteger, né? Mães, professores, médicos, qualquer profissão, quando você segue o dharma, e o dharma é estabelecido pelo Senhor Supremo, né? Que é justo, é algo justo, um advogado, um juiz, né, quando ele condena alguém com justiça, com compaixão, ele não está criando karma negativo, ele está seguindo o Dharma. Então, tem duas proteções que nós podemos lembrar na nossa vida. Primeiro, seguir o Dharma, aí você tem que descobrir qual é o seu Dharma. E o segundo é praticando sadhana, né? Cantando os nomes de Deus, os nomes do Supremo, equilibrando os chakras, fazendo pranayamas para limpar todo esse campo áurico contaminado, né? Todo dia a gente limpando e nos fortalecendo no sadhana e fazendo o nosso dharma, nós somos protegidos, né? E como diz a Bhagavad Gita, quem faz o bem, nunca é vencido pelo mal. Então, vamos lembrar disso, porque isso funciona tanto a nível individual como para grandes imperadores, grandes guerreiros, ou para nações, para povos, para famílias, para grupos. São leis
universais, né? Não é de uma religião ou de um grupo, são leis da vida, né? Leis de Deus, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.